Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super sério e muito importante. Sabe por quê? Porque hoje, dia 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo aqui no Brasil. E essa data, olha, não é só um marco no calendário, não. É, na verdade, um convite para a gente refletir a fundo sobre os impactos que o consumo excessivo de álcool tem, tanto na vida das pessoas quanto na nossa sociedade como um todo. É uma imagem forte, né? Uma armadilha silenciosa. Vamos usar essa metáfora para entender melhor como algo que muitas vezes começa ali, no social, pode se transformar numa cilada com consequências, nossa, devastadoras. Então vamos lá. A grande questão é: como que um hábito social, algo tão comum, vira um perigo escondido? Acontece que essa transição é muito sutil, e é por isso que é tão crucial a gente entender esse processo. E o que é fundamental a gente entender aqui é que o alcoolismo é uma condição que, olha, não escolhe ninguém. Não tem a ver com idade, classe social, profissão, nada disso. Ele se instala aos poucos, bem devagar, e muitas vezes, quando a pessoa se dá conta, a vida dela já foi, de certa forma, dominada. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado tem o consumo moderado, né, que faz parte da cultura, é visto como algo inofensivo, mas do outro, o alcoolismo. É quando se cruza uma linha muito tênue, quando se perde o controle e o consumo começa a trazer prejuízos de verdade. Mas qual é o custo real do álcool para o Brasil? O impacto é enorme e, como a gente vai ver agora, é muito grave. A realidade é dura. São milhares de pessoas que morrem todos os anos no Brasil por causas que estão diretamente ligadas ao álcool. É um número que choca e que força a gente a encarar a seriedade desse problema. E não para por aí. O álcool acaba sendo um tipo de combustível oculto para várias outras crises no país. Pensa bem, acidentes de trânsito, claro, doenças gravíssimas como cirrose, câncer, sem falar na violência doméstica, nos problemas no trabalho e até na depressão, que pode ser muito agravada. Bom, diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: como saber a hora de procurar ajuda? Reconhecer os sinais de alerta é o primeiro passo de todos, seja na própria vida ou na de alguém próximo. Essa é a pergunta-chave que todo mundo deveria se fazer de vez em quando. Não tem uma resposta única, uma fórmula mágica, mas existem, sim, indicadores bem claros de que a situação pode estar saindo do controle. E aqui estão os principais. Começar a beber mais do que se planejava, sentir que está perdendo o controle da quantidade ou da frequência, e um ponto muito importante: usar a bebida como uma válvula de escape, uma fuga dos problemas. Identificar esses padrões é fundamental. Mas, olha, a mensagem mais importante de hoje é de esperança, tá? Existe sim um caminho para a prevenção e para o tratamento, e esse caminho começa com um ato de muita bravura. Essa frase, ela resume tudo, né? A gente vive numa sociedade que muitas vezes valoriza demais a autossuficiência. Então, admitir que precisa de ajuda e ir atrás desse apoio, isso não é, de jeito nenhum, um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de uma coragem imensa. E a ótima notícia é essa: a recuperação é totalmente possível. Existem métodos de prevenção, existem tratamentos eficazes que podem, de fato, ajudar a pessoa a retomar as rédeas da própria vida. E onde encontrar esse suporte? Bom, existe uma rede inteira de apoio. Desde os grupos dos alcoólicos anônimos, os famosos AA, passando pelos serviços públicos de saúde como os CAPS, AD, até o acompanhamento com psicólogos, médicos e até aplicativos que dão suporte nesse processo. Só que combater o alcoolismo não é só uma jornada individual, sabe? É uma conversa que precisa acontecer na sociedade inteira. O primeiro passo para a gente quebrar o estigma é simplesmente falar sobre o assunto. Compartilhar uma mensagem como esta, por exemplo, já ajuda a criar um ambiente mais seguro, onde as pessoas se sintam à vontade para procurar ajuda. E para fechar, fica essa reflexão. Será que o Brasil fala sobre alcoolismo de forma aberta, honesta? Ou esse assunto ainda é um tabu, uma coisa que fica escondida entre quatro paredes? A resposta para essa pergunta pode definir o nosso futuro no combate a essa armadilha silenciosa.